Número 10. Introdução a Kamchatka. Imagine um lugar onde vulcões imponentes remodelam constantemente a paisagem, onde os ursos pardos superam o número de habitantes em algumas regiões, e onde fontes termais fumegantes emergem da terra congelada. Bem-vindo a Kamchatka, uma das regiões mais remotas e misteriosas da Terra. Localizada no extremo oriente da Rússia, esta enorme península se estende por quase 1.250 quilômetros entre o Oceano Pacífico e o Mar de Okhotsk. Apesar de cobrir uma área maior do que muitos países, a Kamchatka abriga apenas cerca de 300 mil habitantes, tornando-se um dos lugares menos povoados da Eurásia. Frequentemente chamada de Terra do Fogo do Gelo, a Kamchatka é famosa por sua extraordinária beleza natural. A península possui mais de 300 vulcões, incluindo cerca de 30 que permanecem ativos até hoje. Nuvens de cinzas, fluxos de lava e crateras fumegantes fazem parte da vida cotidiana por aqui. Na verdade, a paisagem vulcânica da Kamchatka é tão única que os vulcões da Kamchatka foram reconhecidos como Patrimônio Mundial da Unesco, atraindo cientistas, fotógrafos, viajantes, aventureiros de todo o mundo. A vida selvagem é igualmente impressionante. A Kamchatka abriga uma das maiores populações de ursos pardos do mundo, além de lobos, carcajus, raposas, renas, lontras marinhas, águias marinhas chateleira e milhões de salmões migratórios. Durante os meses de verão, os ursos se reúnem ao longo dos rios para capturar salmões, enquanto eles nadam rio acima, criando um dos espetáculos mais extraordinários da natureza. Há milhares de anos, a Kamchatka é habitada por povos indígenas, como as comunidades de Telmen, Koryak, Iven, Chuki e Aleut. Esses grupos desenvolveram culturas únicas moldadas pelo clima rigoroso da península e por seus abundantes recursos naturais. A pesca, a caça, a criação de renas e a coleta de plantas silvestres sempre foram essenciais para seu modo de vida. Suas tradições, idiomas, música e crenças espirituais continuam formando uma parte importante do patrimônio cultural da Kamchatka. A vida na Kamchatka nunca foi fácil. Os invernos são longos e rigorosos, com fortes nevascas, temperaturas congelantes e tempestades poderosas que podem isolar comunidades inteiras por vários dias. Muitas aldeias continuam acessíveis apenas por helicóptero, barco ou estradas sazonais. Ainda assim, as pessoas que chamam essa região de lar aprenderam a prosperar em um dos ambientes mais desafiadores do planeta, contando com sua resiliência, comunidades unidas e gerações de conhecimento tradicional. Durante a Era Soviética, a Kamchatka permaneceu praticamente fechada aos estrangeiros devido à sua importância estratégica militar. A península abrigava numerosas bases navais e foi considerada uma área altamente restrita durante décadas. Como resultado, grande parte de seu ambiente natural permaneceu intocada pelo turismo em larga escala ou pelo desenvolvimento urbano. Ainda hoje, visitar a Kamchatka é como entrar em uma das últimas grandes áreas selvagens da Terra. A Kamchatka moderna oferece uma fascinante combinação de tradições antigas e da vida russa contemporânea. Na capital regional, Petropavlovsk-Kamchatsky, apartamentos modernos, escolas e empresas coexistem com lembranças da rica história indígena da península. Enquanto isso, nos assentamentos mais remotos, os costumes tradicionais continuam influenciando a vida cotidiana, preservando uma ligação entre o passado e o presente. Mas, além de suas paisagens deslumbrantes e terrenos acidentados, a Kamchatka também se tornou tema de muitas histórias e lendas incomuns. Desde misteriosos fenômenos vulcânicos até fascinantes tradições culturais que surpreendem os visitantes, essa península isolada continua despertando a imaginação de pessoas em todo o mundo. Ao longo dessa contagem regressiva, exploraremos a história, os costumes, as crenças e o extraordinário modo de vida que fazem na Kamchatka um dos destinos mais fascinantes e enigmáticos do planeta. Número 5. A prática da troca de esposas. Uma das histórias mais sensacionalistas já associadas à Kamchatka é a alegação de que algumas comunidades indígenas praticavam a troca de esposas. Esse é um tema que aparece em relatos de viagem, escritos históricos e discussões na internet há décadas, mas a realidade é muito mais complexa do que as manchetes sugerem. Antes de tudo, é importante entender que nunca existiu uma tradição de troca de esposas praticada por todos os povos da Kamchatka. A península sempre foi habitada por diversos grupos indígenas, incluindo os Telmen, Koryak, Iven, Chuki e outros, cada um com seus próprios costumes e tradições sociais.
Suas culturas eram diversas e nenhuma prática isolada representava todos eles. Alguns exploradores históricos e etnógrafos russos que visitaram o nordeste da Sibéria entre os séculos 17 e 19 descreveram costumes raros nos quais o marido poderia oferecer temporariamente hospitalidade a um hóspede de honra, permitindo que ele passasse a noite com sua esposa. Costumes semelhantes também foram registrados entre algumas sociedades indígenas do Ártico e de outras regiões do norte fora da Kamchatka. No entanto, esses relatos foram feitos por observadores externos, limitavam-se a comunidades específicas, e os historiadores ainda debatem o quão difundidas essas práticas realmente eram e o quão precisos foram esses registros. Nas sociedades onde tais costumes podem ter existido, eles não eram vistos como entretenimento casual ou como uma moderna troca de esposas, da maneira como o termo costuma ser entendido hoje. Em vez disso, poderiam ter significados sociais ou simbólicos. A hospitalidade era um dos valores mais importantes nos rigorosos ambientes do norte, onde os viajantes frequentemente dependiam de estranhos para sobreviver. Compartilhar comida, abrigo, segundo alguns relatos históricos, até mesmo os laços familiares, podia ser interpretado como um ato de confiança, aliança ou respeito mútuo, e não como uma expressão de romance. Os antropólogos também destacam que os primeiros exploradores os europeus frequentemente compreenderam de forma equivocada as culturas que encontraram. Barreiras linguísticas, costumes desconhecidos e preconceitos pessoais muitas vezes influenciaram seus relatos. Como resultado, algumas histórias dramáticas foram exageradas ao longo do tempo, enquanto outras podem ter sido incidentes isolados e não tradições estabelecidas. Por isso, os pesquisadores modernos analisam esses registros históricos com cautela. Hoje, não há evidências de que a troca de esposas seja uma prática cultural comum ou aceita em qualquer parte da Kamchatka moderna. As famílias indígenas contemporâneas, assim como os demais habitantes da região, vivem de acordo com suas próprias crenças pessoais, sistemas legais e valores sociais modernos. O casamento e a vida familiar são, em geral, semelhantes aos encontrados no restante da Rússia. Mesmo assim, essa lenda continua despertando curiosidade porque reflete a forma como culturas isoladas frequentemente foram retratadas por observadores externos. Histórias sensacionalistas se espalham rapidamente, especialmente quando envolvem costumes que parecem incomuns para o público moderno. No entanto, a verdadeira história da Kamchatka é muito mais rica do que uma única alegação controversa. Seus povos indígenas são mais conhecidos por sua resiliência, profundo respeito pela natureza, extraordinárias habilidades de sobrevivência e tradições culturais preservadas ao longo de milhares de anos. Em vez de definir a Kamchatka por uma única prática histórica debatida, é muito mais preciso vê-la como uma terra de extraordinária diversidade cultural, onde antigas tradições evoluíram em resposta a um dos ambientes mais severos do mundo. Compreender esses costumes dentro de seu contexto histórico e cultural oferece um retrato muito mais fascinante do que qualquer manchete sensacionalista jamais poderia apresentar. Número 1. Habitações tradicionais e vida espiritual. Para compreender verdadeiramente a vida em Kamchatka, é preciso olhar além dos seus vulcões dramáticos e da natureza selvagem congelada. Durante milhares de anos, os povos indígenas desta península desenvolveram casas, crenças e tradições perfeitamente adaptadas a um dos ambientes mais rigorosos da Terra. Cada aspecto da vida cotidiana refletia uma profunda ligação com a natureza e um respeito pelas poderosas forças que moldavam o seu mundo. As habitações tradicionais foram concebidas para resistir aos longos invernos gelados de Kamchatka e aos fortes ventos costeiros. Diferentes grupos indígenas construíam diferentes tipos de moradias, consoante seu modo de vida. Os Itelmen, que viviam principalmente ao longo dos rios e das zonas costeiras, construíam frequentemente casas semissubterrâneas. Estas habitações eram escavadas parcialmente na terra, ajudando a conservar o calor durante os meses de frio intenso. Estruturas de madeira sustentavam telhados cobertos com relva, casca de árvore e terra, criando um isolamento natural contra a neve e os ventos gelados. Os pastores nômadas de renas, como algumas comunidades Iven e Koriak, viviam em tendas portáteis em forma de cone, cobertas com peles de rena. Estas estruturas podiam ser montadas ou desmontadas rapidamente à medida que as famílias se deslocavam com seus rebanhos pelas vastas extensões da tundra. No interior, uma fogueira central fornecia calor para cozinhar, secar a roupa e manter todos aquecidos durante as noites geladas.
Apesar da sua aparência simples, essas habitações eram extremamente práticas, perfeitamente adaptadas ao clima do Ártico. A vida dentro destas casas girava em torno da família e da cooperação. Equipamentos de caça, redes de pesca, ferramentas de madeira esculpidas e roupas feitas à mão enchiam o espaço habitacional. Cada objeto tinha uma função essencial, porque substituir itens indispensáveis num ambiente tão remoto era muitas vezes impossível. As crianças aprendiam técnicas de sobrevivência desde muito cedo, observando os pais e os mais velhos a preparar alimentos, reparar ferramentas e orientar-se na difícil paisagem. As crenças espirituais eram igualmente importantes na vida cotidiana. Antes da chegada do cristianismo, muitas comunidades indígenas praticavam formas de animismo, acreditando que montanhas, rios, florestas, animais e até os vulcões possuíam espíritos poderosos. A natureza não era simplesmente algo para ser utilizado. Era uma força viva que merecia gratidão e respeito. Os caçadores realizavam frequentemente rituais antes e depois de uma caça bem-sucedida, agradecendo ao espírito do animal e pedindo que continuasse a existir harmonia entre os seres humanos e o mundo natural. Os xamãs ocupavam um lugar especial em muitas comunidades. Acreditava-se que conseguiam comunicar com o mundo espiritual, curar doenças, interpretar sonhos e orientar as pessoas em tempos de incerteza. Através de batidas rítmicas de tambor, cânticos e danças cerimoniais, os xamãs procuravam entrar em estados espirituais nos quais podiam pedir orientação, proteção ou cura. Embora as práticas variassem entre os diferentes grupos indígenas, o xamã era frequentemente visto tanto como um líder espiritual como um conselheiro de confiança. Os próprios vulcões inspiravam admiração e reverência. Com mais de 300 vulcões dominando a paisagem, as erupções, os terremotos e as nuvens de vapor eram interpretados como sinais de um imenso poder natural. Muitas lendas descreviam estas montanhas como os lares de espíritos poderosos, ou de seres sobrenaturais. Em vez de tentar conquistar a natureza, as pessoas aprenderam a viver ao seu lado, aceitando tanto a sua beleza como os seus perigos. Durante o século XVIII, exploradores russos, colonos e missionários ortodoxos introduziram gradualmente o cristianismo em Kamchatka. Com o passar do tempo, muitas famílias indígenas adotaram as crenças da Igreja Ortodoxa, ao mesmo tempo que continuavam a preservar elementos dos seus costumes e cerimônias tradicionais. Esta fusão entre o antigo e o novo criou uma identidade cultural única que ainda hoje pode ser observada em algumas regiões de Kamchatka. Embora as casas modernas, as escolas e a tecnologia tenham transformado a vida cotidiana em grande parte da península, os esforços para preservar as línguas indígenas, o artesanato tradicional, a narração de histórias, a música e o patrimônio espiritual continuam. Os festivais culturais celebram danças antigas, canções e vestuário artesanal, garantindo que a sabedoria das gerações passadas não seja esquecida. As habitações tradicionais e a vida espiritual de Kamchatka revelam muito mais do que a forma como as pessoas sobreviveram numa região selvagem e remota. Contam a história de comunidades que se adaptaram com uma engenhosidade extraordinária, construíram relações duradouras com a natureza e criaram culturas que resistiram durante milhares de anos. Numa das regiões mais isoladas do mundo, estas tradições permanecem como um poderoso lembrete de que a resiliência, o respeito pelo ambiente e os fortes laços comunitários podem florescer mesmo nas condições mais desafiantes. Kamchatka é diferente de qualquer outro lugar da Terra. Uma terra onde vulcões entram em erupção, enormes ursos pardos circulam livremente, tradições ancestrais sobrevivem e mistérios incríveis continuam a fascinar o mundo. Desde maravilhas naturais de cortar a respiração até culturas indígenas centenárias, histórias surpreendentes, esta natureza selvagem congelada prova que a realidade pode ser ainda mais inacreditável do que a ficção. Agora queremos ouvir a sua opinião. Qual foi o facto sobre Kamchatka que mais o surpreendeu? Foram os vulcões ativos, a lendária natureza selvagem repleta de ursos, as fascinantes tradições indígenas ou os controversos costumes históricos? Deixe a sua resposta nos comentários abaixo. Lemos cada um deles. Se gostou deste documentário, não se esqueça de deixar o seu gosto, subscrever o canal e ativar o sino das notificações para nunca perder a nossa próxima aventura. Trazemos os países mais incríveis do mundo, culturas escondidas, histórias nunca contadas e lugares inacreditáveis que a maioria das pessoas nunca chega a conhecer. Obrigado por assistir e lembre-se, o mundo está cheio de segredos à espera de serem descobertos.
Vemo-nos na próxima viagem incrível.